Feche os olhos por um segundo. Imagine a vida que você teria se nada, nada mesmo, o travasse. Sem aquela voz que diz, amanhã eu começo, sem distrações que puxam sua atenção como ímãs, sem a corrida vazia que aparenta produtividade, mas não gera progresso. Agora abra os olhos. Esse lugar existe. Não é mágica. É um estado da sua mente e um conjunto de hábitos que, quando alinhados, fazem sua mente funcionar como um motor que urge por resultados, não por movimento vazio, mas por avanço real. Esse é o segredo do sucesso. Construir uma mente produtiva que urge por resultados. Você já percebeu como o dia some? Você acorda com 1000 intenções e, ao final, tem uma lista cheia de atividades feitas meio a meio e uma sensação de que nada importante avançou. Não é falta de vontade. É a arquitetura da atenção que está quebrada. Procrastinação e cansaço disfarçado não são falhas morais. São sinais de que seu sistema de recompensa está viciado em prazer imediato e sua execução não está protegida contra interrupções. A boa notícia é que isso pode ser reprogramado. A urgência que eu quero acender em você não é pânico, é clareza. Decidir hoje que sua mente vai trabalhar a seu favor. Vamos diagnosticar rápido. Seu cérebro é plástico. Ele muda com o que você pratica. Esse fenômeno, a neuroplasticidade, é a base para qualquer transformação sustentável. Toda repetição cria trilhas. Cada escolha repetida vai esculpindo um caminho neural que facilita o próximo passo. Dopamina não é só prazer. É um mensageiro que recompensa progresso. Quando você condiciona sua mente a celebrar avanço, não apenas entretenimento, você troca os prazeres passageiros por combustível do progresso. É por isso que você pode passar horas no feed e sair vazio. Mas se trabalhar 1 hora focada em algo que custa e rende, o sentimento de avanço alimenta mais esforço no dia seguinte. Trocar prazer passivo por pequenas vitórias sequenciais é como transformar cobertores em motor. E a atenção é capital. Pense nela como dinheiro. Cada interrupção é um gasto, frequentemente invisível, que reduz sua reserva. Verifique seu celular 5 vezes por hora. Cada retorno ao trabalho exige que seu córtex pré-frontal, a parte responsável pelo foco e pela tomada de decisões, readapte o contexto, e isso consome energia. Você está gastando seu capital mental com juros altos. A estratégia, então, é simples na teoria: proteger esse capital. Na prática, envolve decisões concretas e ritmos cotidianos que vamos construir agora. Produtividade de verdade não é fazer mais coisas, é fazer menos daquilo que importa mais. A direção supera a intensidade. Um piloto que atinge o destino avança mais do que centenas de pilotos acelerando sem rumo. Você precisa ser um investidor da sua atenção, escolher onde aplicar, por quanto tempo, e medir pelo retorno, impacto, e não pelo volume de atividade. Aqui começa a parte prática, direta e sem romantização. Como transformar essa urgência por resultados em hábitos que sua mente vai desejar repetir. O ritual matinal é impositivo. Nas primeiras 2 horas do seu dia, você não permite estímulos que roubem a direção. Nada de checar redes, mensagens ou notícias. Isso não é ascetismo inútil. É proteção do momento mais valioso do seu capital mental. Em vez disso, ao acordar, sente-se por 1 minuto em silêncio. Pergunte a si mesmo, devagar e com voz firme, o que realmente importa hoje? Escreva a resposta. Depois escreva só 3 prioridades. 3, não 7, não 12. 3 prioridades claras que, se concluídas, farão o dia ser bem-sucedido. Exemplo prático. 1. Finalizar proposta para o cliente. X. 2. Gravar o esqueleto do novo produto. 3. Resolver o bloqueio no relatório financeiro. Essas 3 direcionam o resto das suas escolhas. Por que 3? Porque o cérebro gosta de limites. 3 cria clareza e força de decisão. Menos escolhas, mais execução. Quando você tem 10 coisas importantes, todas ficam medianas. 3 permite foco profundo e progresso mensurável. Escolha uma prioridade principal para amanhã, quando sua energia está mais limpa, e deixe as outras para blocos subsequentes. Regra dos blocos.
Trabalhe por grandes blocos de foco dedicados a uma tarefa principal. A regra aqui é simples e prática. Um bloco. Uma tarefa prioritária. Durante esse bloco, você elimina opções. Notificação no modo silencioso, páginas fechadas, telefone fora do alcance. Quando voltar, pause conscientemente. Não como castigo, mas como reset. Pequenas pausas intencionais após cada bloco são investimentos, não fugas. Uma indicação prática que uso com meus clientes. Cuide de ciclos que respeitem sua resistência ao foco. Alguns rendem melhor em blocos de 50 minutos, outros em 90. Teste e fixe. O ponto é, tenha uma duração clara e proteja esse período como defensor de capital. Dentro do bloco você trabalha com intenção. Fora dele você se recompõe. Ao final do dia, faça a revisão noturna. Escreva uma linha sobre o que avançou e uma lição aprendida. Isso ativa a dopamina do progresso e reforça trilhas neurais de aprendizagem. Uma linha. Não é relatório. É reconhecimento. Simples assim. Progresso nota 1. Aprendi que X funciona, ou descobri que Y me distraiu. Isso fecha o ciclo e prepara você para acordar e repetir, mas melhor. Defender o foco também exige a arte de dizer não. Não é grosseria, é uma decisão estratégica. Quando você aprende a recusar convites que desviam sua atenção do que gera impacto, você cria margem para o que importa. Use frases que respeitem e preservem. Essa agenda está fechada hoje. Podemos reagendar? Ou quero dar a atenção que isso merece? Posso encaminhar para terça? Não precisa explicar demais, basta proteger o bloco. Se você está comigo até aqui, faça um convite simples. Comprometa-se publicamente agora. Se essa mensagem ressoou e você quer assumir o desafio de reconfigurar sua mente, comente: eu aceito o desafio dos 30 dias. Torne isso um pequeno contrato público. Compromisso social aumenta a probabilidade de execução. Não estou pedindo promessa de perfeição, apenas que você comece. Bom, vamos aprofundar o mecanismo que vai fazer isso funcionar. Gatilhos e âncoras. Seu ambiente pode trabalhar por você se você souber configurá-lo. Gatilhos são sinais previsíveis que dizem ao seu cérebro: é hora de entrar em ação. Pode ser uma música instrumental que toca sempre que começa um bloco de foco, uma luz que você acende, ou até o próprio ato de fechar a porta do escritório. Essas ações repetidas transformam a resposta cerebral em hábito. Com o tempo, apenas o gatilho já inicia um estado de foco mais rápido. Âncoras visuais também ajudam. Uma mesa sem bagunça, um copo com água sempre à direita, um caderno aberto com suas 3 prioridades. Menos escolhas momentâneas, mais energia para decisões estratégicas. Visualização e antecipação são ferramentas subestimadas. Antes de entrar no bloco, visualiza por 90 segundos o resultado daquele bloco. Como será o documento pronto? Como será a conversa depois da proposta aceita? Se você treinar a mente para sentir o progresso antes de realizá-lo, o sistema de recompensa passa a trabalhar ao seu favor. Não é promessa mística, é prática de preparação mental que dirige recursos cerebrais relevantes para a tarefa. Medir impacto, não volume. Pare de contar tarefas, conte resultados. Um exemplo: em vez de trabalhei 7 horas, prefira entreguei a versão final do relatório que diminui o tempo de aprovação do cliente em X. Se você for empreendedor, meça por conversões, tempo salvo ou decisões concretas tomadas. Se for criador, meça por peças publicadas que avançam um projeto, não por posts aleatórios. Crie métricas simples. 1. Tarefa completada que avança resultados. 2. Aprendizado novo incorporado. 3. Economia de tempo em decisões futuras. Se ao final do dia você tiver um checklist com esses pontos, está no caminho certo. Agora o flow, essa experiência onde o tempo some e a performance explode. Flow nasce no encontro entre desafio adequado e habilidade disponível. Se a tarefa for fácil demais, você entedia. Se for impossível, você bloqueia. O segredo é modular desafio ou habilidade para encontrar a borda onde o foco intenso surge. Divida grandes tarefas,
até que cada passo ofereça desafio suficiente para manter engajamento, mas não tanto que gere ansiedade paralisante. E quando você entrar no flow, respeite a saída. Não persiga mais e mais depois que sentir cansaço cognitivo. Pause e recomponha. Flow é produtivo, mas também exige descanso estratégico depois. Descanso estratégico é investimento, não luxo. Sono de qualidade é a base. Microdescansos ao longo do dia. Pausas curtas e silêncio cada hora. São como depósitos em uma conta que rende estabilidade cognitiva. Obrigue-se a desligar por 30 minutos após picos de trabalho. Sua taxa de retorno mental sobre a próxima hora de esforço será maior. Um erro comum é tentar esticar a produtividade por fadiga. Isso reduz foco e qualidade e aumenta retrabalho. Pense descanso como a garantia de que as horas de foco sejam mais valiosas. Agora, organização do ambiente. Elimine escolhas desnecessárias. Tenha um espaço definido para trabalho e outro para descanso. Use ferramentas para automatizar decisões repetitivas, templates, checklists, atalhos. Se sua manhã exige escolher roupas, café e iniciar um software, automatize 2 dessas escolhas. Menos pequenas decisões, mais combustível para as grandes. Tudo isso soa bem na teoria, mas você precisa de instruções objetivas para agir. Aqui está um plano diário prático, imediato, que você pode aplicar já amanhã. Isso é o esqueleto do desafio de 30 dias, com passos simples e mensuráveis, sem promessas mágicas, somente consistência e reprogramação. 1. Ao acordar, primeiro minuto em silêncio. Pergunte: o que realmente importa hoje? Anote a resposta. Escreva as 3 prioridades. Coloque uma delas como prioridade da manhã. 2. Primeiro bloco. Corte matinal. Nas primeiras 2 horas, sem celular, sem redes, execute a prioridade da manhã nesse bloco. Proteja-o como se fosse uma reunião com seu futuro. Se tiver que fazer uma ligação, faça fora desse bloco. 3. Blocos de foco subsequentes. Organize o dia em blocos iguais, teste 50 a 60 minutos para começar. Cada bloco concentra-se em uma tarefa única. Entre os blocos, faça pausas curtas e intencionais para recomposição. Use um gatilho para sinalizar início do bloco. Uma música curta, um acender de luz ou sentar sempre com o mesmo caderno. 4. Revisão noturna. Escreva uma linha do que avançou e uma lição. Ajuste as prioridades do dia seguinte com base nisso. 5. Proteção do não. Ao menos uma vez por dia recuse ou delegue uma atividade que não contribui para as suas 3 prioridades. Pratique a frase padrão para proteger seu tempo. Esses 5 passos compõem o núcleo. Simples, repetível, poderoso. Se você fizer isso consistentemente, você estará aplicando princípios de neuroplasticidade a seu favor. Repetição com significado. E lembre-se, dopamina responde ao progresso. Cada pequena vitória que você registra ativa o circuito de recompensa e o incentiva a buscar nova vitória. Antes de seguir, um aviso prático. Não é sobre disciplina tóxica, é sobre estruturar condições para que a disciplina seja fácil. Rituais transformam decisões em rotinas. Quanto mais você cria gatilhos que iniciem ações de alto impacto automaticamente, menos forças volitivas você precisa gastar. E isso aumenta a sensação de urgência saudável, aquela que empurra para resultados e reduz o cansaço de decidir. Agora que você tem o núcleo, vamos montar a primeira semana tática do desafio, de forma que você não precise reinventar nada. É um mapa, não uma promessa de sucesso instantâneo. Faça a primeira semana inteira seguindo os 5 passos diariamente, observando a cada noite quais adaptações funcionaram. É um experimento. Mensure não por quantidade de horas, mas por que avançou e o que aprendeu. Pode ser que o primeiro dia você erre blocos, e tudo bem. O objetivo é criar sequência. Algumas resistências práticas que surgirão. Desejo por gratificação imediata, ansiedade por perder oportunidades agora e a crença de que você precisa estar disponível o tempo todo.
Trate essas resistências como variáveis a serem ajustadas, não como condenações. Se a tentação do celular é grande, estabeleça uma barreira física. Deixe o aparelho em outro cômodo durante o corte matinal. Se e-mails urgentes aparecem, combine com sua equipe um horário de checagens, protegendo o resto. Se o pensamento "vou perder algo" vier, escreva rápido e retorne ao seu bloco. Externalizar o medo reduz seu poder. Existem ferramentas mentais que aceleram a reconfiguração. Chame-as de âncoras de decisão, uma frase curta que você repete ao iniciar cada bloco. Por exemplo, um objetivo, uma ação. Ou um gesto como tocar o caderno com a unha. Pequenas rituais geram associação. Em termos de neurociência acessível, você está usando repetição associada a contexto sensorial para fortalecer uma nova trilha. Não é ciência complicada, é engenharia de hábitos. E a motivação? Não confie apenas nela. A motivação é volátil. Confiança e identidade vêm com consistência. Em vez de esperar sentir-se motivado, construa a identidade. Sou alguém que protege a atenção. A repetição desse comportamento, dia após dia, alimenta a autoestima de execução e alimenta a dopamina verdadeira, a da conquista. Ok. Agora eu vou te dar um quadro prático para os próximos 30 dias. Uma arquitetura clara, mas flexível. Não prometo que será fácil. Não prometo que você terá resultados extraordinários sem trabalho. Prometo que, se aplicar com rigor e honestidade, você vai recolher dados valiosos e criar nova arquitetura mental. O desafio consiste em 3 pilares diários: ritual matinal protegido, primeiras 2 horas sem estímulos irrelevantes, pergunta matinal, 3 prioridades, ciclos de blocos de foco, cada bloco uma tarefa, pausas conscientes, gatilhos, revisão noturna e defesa ativa do tempo, uma linha de aprendizado, recusar ao menos uma distração por dia. Cada dia você repete isso. Varie durações conforme seu ritmo, mas não abandone a estrutura. A consistência é o que ativa a neuroplasticidade de modo relevante. Nos próximos dias, você também praticará a técnica da âncora dupla. Associe um som que só toque durante blocos de foco ao ambiente físico limpo. Em poucos dias, isso reduzirá o tempo que você demora para entrar em estado produtivo. Mais adiante, vamos trabalhar com calibração fina, como modular desafio para manter flow, como medir impacto com indicadores simples e como proteger a atenção contra interrupções organizacionais. Mas antes de chegarmos nisso, há um elemento que merece atenção agora: o equilíbrio entre urgência e paciência. Urgência por resultados não é pressa desordenada. Urgência é intenção clara, velocidade controlada e priorização radical. Paciência é a disciplina de manter a estratégia quando o retorno não é imediato. A combinação das duas cria uma mentalidade de longo prazo com execução de curto prazo. Pense como um investidor. Você não aplica tudo em um trade, mas também não fica passivo. Você aloca a atenção com critério, reavalia e reforça o que funciona. Essa é a diferença entre estar ocupado e avançar. Você talvez esteja se perguntando: quanto tempo até ver mudanças? Não posso prometer prazos fixos. O que posso garantir é que a mente responde à repetição com significado. Em dias você sentirá menos ansiedade ao iniciar tarefas. Em semanas, será mais fácil entrar em ciclos longos de foco. Em meses, suas decisões ficam mais afiadas porque você passou a investir o capital certo. Atenção! A métrica de sucesso é simples. Você está avançando nas prioridades que criam valor. Isso exige paciência disciplinada. Antes de avançarmos, coloque isso em prática agora mesmo. Escreva 3 prioridades para o dia de amanhã, identifique a prioridade da manhã e marque no calendário as 2 primeiras horas como corte matinal. Se preferir, comente: eu aceito o desafio dos 30 dias para registrar seu compromisso. Esse pequeno passo público já aumenta sua probabilidade de execução. Há resistências internas que merecem um capítulo para si: o perfeccionismo que paralisa, a confusão entre urgência e ansiedade e a tendência de microgerenciar ao invés de delegar.
Vamos lidar com cada uma ao longo do caminho, mas a primeira resposta é sempre a mesma: reduzir a fricção para começar. Se iniciar é difícil, diminua a escala até que comece. Um bloco de 25 minutos vale mais que nenhuma tentativa. A regra de ouro aqui é: comece pequeno e repita com intenção. Você também precisa cuidar dos sinais fisiológicos. Alimentação, hidratação e movimento são a base que sustenta foco prolongado. Um corpo com sono ruim, desidratado ou sem movimento regular não entrega atenção consistente. Invista em sono e movimento como parte não negociável do plano. Não é autocuidado vazio, é infraestrutura produtiva. Quando aceitar o desafio, não transforme sua vida inteira de uma vez. Subtraia em vez de adicionar. Escolha menos e multiplique impacto. Corte projetos irrelevantes, não adicione rituais. Escolha um ritual matinal e uma regra de bloco e persista. Subtração gera espaço para a excelência. Você já tem as ferramentas essenciais: ritual matinal, 3 prioridades, blocos de foco, pausas conscientes, revisão noturna, gatilhos, âncoras e a mentalidade de medir impacto. Nos próximos momentos, eu vou delinear o plano dos 30 dias com passos semanais e ajustes práticos. E vamos também destrinchar como calibrar desafio e habilidade para manter flow contínuo. Mas antes de entrar nessa fase operacional, quero que reconheça uma coisa: sua atenção vale mais do que você imagina. Cada vez que você a protege, você compra uma fração de futuro. Cada fração multiplicada, somada, vira aquilo que a maioria chama de sucesso. Respire. Observe a sua lista de prioridades. Está coerente com o que quer alcançar? Se não, corrija agora. Se sim, prepare-se para a primeira semana de execução sem desculpas, só dados. No coração de tudo isso está uma pergunta simples, repetida todos os dias: o que realmente importa hoje? Responda com honestidade e defenda sua resposta como se fosse o ativo mais valioso que você possui. Estamos prontos para montar o roteiro dos primeiros dias, com checkpoints e pequenas adaptações para que você não se perca no caminho. Você verá que, ao seguir esses passos, a mente começa a desejar o progresso mais do que os frenéticos prazeres passivos. E quando isso acontecer, você terá conseguido transformar impulso em resultado. Semana 1 é sobre fundação. Nas próximas 7 manhãs, você vai criar o hábito que sustenta todo o resto, o ritual protegido. Acorde sabendo que as primeiras 2 horas são intocáveis. Isso não precisa ser dramático. É apenas uma regra de convivência com seu futuro. No primeiro minuto sentado, respire, pergunte-se: o que realmente importa hoje? E escreva a resposta. Em seguida, defina e anote as 3 prioridades. Identifique qual será a prioridade da manhã e marque no seu calendário como um compromisso não negociável. Durante esse corte matinal, remova o celular do alcance e feche tudo que atraia a atenção fácil. Execute a prioridade da manhã por um bloco focado. Se for difícil começar, reduza o bloco. 25 minutos com intenção valem mais que 0 minutos por causa da indecisão. Ao final do dia, faça a revisão noturna, uma linha sobre o que você avançou e uma lição aprendida. Repita isso todos os dias. Não invente novas regras, simplifique. A repetição cria trilhas neurais e, mais importante, cria confiança. Semana 2 é sobre consistência e calibração. Se a primeira semana foi estabelecer a estrada, a segunda é alargar a pista. Experimente variações de duração dos blocos até encontrar seu ritmo natural. 50 minutos pode ser perfeito para tarefas analíticas, 90 pode ser ideal para a produção criativa. Use um gatilho sensorial para iniciar cada bloco, uma playlist instrumental curta, acender uma lâmpada específica ou abrir sempre o mesmo caderno com as 3 prioridades visíveis. Observe quanto tempo você leva para entrar em ritmo e anote. Ajuste desafios. Se a tarefa te entedia, aumente a dificuldade. Se ela paralisa, divida em passos menores. Ao final de cada dia, além da linha de revisão, escreva uma métrica simples: avancei, sim, não, principais ganhos,
e ajuste para amanhã. Esse pequeno relatório semanal revela padrões e evita que você confunda esforço com resultado. Semana 3 é sobre proteção e amplificação do impacto. Agora que os hábitos básicos começam a aparecer, é hora de reduzir ruídos que consomem capital mental. Reuniões sem pauta, verificações de e-mail a cada 15 minutos, microdecisões desnecessárias. Institua Office Hours, horários fixos em que você responde mensagens e agenda reuniões. Combine com sua equipe e com quem depende de você um protocolo claro. Prioridade de manhã, respostas após bloco de foco, urgências via canal X. Delegue aquilo que não exige sua atenção direta. Crie templates e checklists para tarefas repetitivas. Economizar minutos agora rende horas depois. Meça por impacto. Em vez de anotar quantas tarefas fez, registre o que mudou com aquela entrega. Uma conversa que fecha um contrato, um relatório que evita retrabalho, uma peça que avança o projeto. Esses são os sinais de capital bem investido. Semana 4 é sobre refinamento e identidade. Aqui você consolida o que funcionou, elimina o que foi desnecessário e começa a projetar a continuidade. Faça uma revisão de 30 minutos no último dia. Quais rituais viraram rotina? Quais interrupções ainda te roubam a atenção? Quais ajustes mantêm energia e quais drenam? Ajuste seu sistema para que as vitórias diárias sejam fáceis de perceber. Passe a se descrever assim: sou alguém que protege a atenção. A identidade é o combustível para repetir comportamentos quando a motivação falha. Planeje também a próxima fase. Quais hábitos quer manter e quais precisa adicionar com parcimônia. Um ritual novo é um gasto de atenção. Prefira subtrair antes de somar. Agora, um quadro prático para os dias da semana, pensado para a máxima aplicabilidade sem rigidez. Comece amanhã com o ritual protegido. Execute a prioridade da manhã em um bloco longo. Faça uma pausa para recompor depois desse bloco. Levante, caminhe uns minutos, hidrate-se. Em seguida, organize 2 blocos subsequentes focados em outras prioridades ou em tarefas complementares. Reserve um período do final da tarde para tarefas administrativas, em que a energia criativa não é necessária. Responder e-mails, processar demandas, planejar a agenda do dia seguinte. Termine o dia com a revisão noturna. Escreva a linha do progresso e a lição. Nas manhãs de reunião, proteja ainda assim o primeiro bloco, mesmo que reduzido. Presença e foco podem coexistir se você planejar. No fim de semana, mantenha o ritual de revisão para não perder sequência, mas permita flexibilidade para descanso real. 2 palavras sobre ferramentas. Mantenha o básico físico e o básico digital. Um caderno onde suas 3 prioridades aparecem sempre que você se senta para trabalhar é mais poderoso do que 50 apps. Um bloqueador de distrações no computador e um modo não perturbe no celular são acelerares práticos. Mas não se apegue demais à tecnologia. A disciplina é menos sobre ferramentas e mais sobre regras claras que você respeita. Se uma ferramenta distrai mais do que ajuda, descarte-a. Simplicidade gera foco. Agora falemos sobre fluxo, como provocá-lo e como sair dele com inteligência. Flow aparece quando a tarefa desafia você na medida certa e há feedback claro. Para fomentar isso, estruture seus trabalhos como uma série de metas pequenas e verificáveis. Se está escrevendo um relatório gigante, entregue uma seção com resultado acionável em cada bloco. Se está desenvolvendo produto, gere protótipos mínimos e valide rápido. Feedback rápido é alimento para o estado de fluxo. Quando a habilidade e o desafio se encontram na borda, você entra num estado onde a atenção é profunda e o tempo dilui. Respeite a saída. Quando sentir sinais de queda, clareza reduzida, erros repetidos, irritabilidade, pare. Uma pausa de qualidade rende mais do que uma hora arrastada de tentativa. Use pequenas recompensas que marquem progresso. Fechar um checkbox, ler sua linha de revisão com satisfação, registrar um aprendizado. Essas marcas ativam o circuito de recompensa,
sem recorrer a prazeres passivos. Descanso estratégico merece atenção prática. Durma o suficiente, sim, mas também cuide do que antecede o sono. Um ritual noturno que desacelere sua mente prepara o terreno para foco no dia seguinte. Reduza estímulos nas horas que antecedem o sono. Prefira leitura leve, journaling, alongamento. Microdescansos ao longo do dia não são indulgência, são manutenção. Uma caminhada curta, um alongamento, ou mesmo 3 minutos de silêncio depois de um bloco aumentam a qualidade do próximo bloco. Pense no descanso como um investimento. Um corpo e uma mente recarregados fazem menos retrabalho e mais soluções. Quando surgirem recaídas, e vão surgir, trate-as como dados, não como punição. Se um dia você checou o celular durante o corte matinal, não se culpe até o ponto da imobilidade. Anote o gatilho. Era ansiedade, tédio, hábito. Ajuste o ambiente ou divida a tarefa. Se a semana foi improdutiva, reduza a ambição para a semana seguinte e foque em repetir um único ritual com perfeição. Progresso é acumulativo. Pequenas correções mantêm o curso. Algumas resistências são previsíveis e merecem scripts práticos. Para interrupções profissionais. Hoje tenho um bloco de foco até X. Podemos tratar disso às igrejas, ou, se for urgente, me sinalize e eu priorizo. Para demandas pessoais. Tenho um compromisso importante neste horário. Posso atender depois das Z. Para a equipe. Vamos consolidar dúvidas em um documento até às 16 horas para otimizar nosso tempo. Essas frases não são frias. São proteção do que gera valor. Ao aprender a usá-las com empatia, você preserva relacionamentos e protege sua atenção. Medir impacto é essencial e simples. Escolha 3 indicadores que refletem progresso real. Para um profissional que lida com entregas, pode ser entregas concluídas que geraram decisão, tempo economizado em processos e dúvidas resolvidas que evitam retrabalho. Para um criador, pode ser peças que avançam projetos, feedback acionável recebido e tempo alocado em produção criativa. Anote essas métricas diariamente com sua revisão noturna. No fim da semana, observe tendências. Você está aumentando entregas de impacto ou apenas acumulando atividades feitas? Ajuste em função disso. Agora um exemplo concreto de dia ideal para você adaptar. Acorde, sente-se. 1 minuto de respiração, a pergunta. O que realmente importa hoje? 3 prioridades anotadas. Das 8 horas às 10 horas. Bloco protegido. Prioridade da manhã. Pausa de 15 minutos. Caminhe, hidrate-se, respire. Das 10h30 às 12 horas, segundo bloco para outra prioridade. Almoço com desconexão mínima. Evite trabalho enquanto come. Das 14 horas às 16 horas, bloco para tarefas administrativas ou reunião se necessário. Das 16h30 às 17h30, bloco final para fechamento do dia e planejamento para amanhã. 18 horas em diante, desaceleração e revisão noturna, uma linha sobre avanço e uma lição. Ajuste horários conforme sua rotina profissional, mas mantenha o arcabouço, ritual matinal, blocos de foco, pausas, revisão noturna. Ferramentas mentais que aceleram a reconfiguração incluem frases âncora e micro-rituais. Uma frase como um objetivo, uma ação, dita antes de abrir o caderno, concentra a intenção. Um gesto simples, como dobrar a capa do caderno no canto direito, pode sinalizar início de foco. Gatilhos sensoriais são particularmente eficazes. Uma playlist instrumental com baixas variações, aromas suaves associados ao trabalho, luz natural direcionada. Experimente e escolha poucos gatilhos para não poluir o contexto. Se você trabalha com pessoas, proteja tempo coletivo com regras claras. Reuniões sem pauta são dreno. Crie regras. Reuniões de 25 minutos, sempre com pauta enviada antecipadamente. Decisões registradas, responsáveis claros e check-ins assíncronos sempre que possível. Isso reduz interrupções e cria espaço para foco. Ensine sua equipe a respeitar blocos de foco e a encaminhar urgências por canais pré-definidos. Atenção às armadilhas psicológicas. Perfeccionismo e comparação corroem energia.
Perfeccionismo aumenta o custo cognitivo de iniciar. Em vez de buscar obra-prima, busque progresso. Publique rascunhos, protótipos, versões que você melhora com feedback. Comparação rouba a identidade. Concentre-se no seu compasso de melhoria. Hoje melhor que ontem, mesmo que o avanço seja pequeno. Essa abordagem sustentável cria uma urgência produtiva e não punitiva. Um exercício prático para quando a motivação cair. Defina microtarefas de 5 minutos que obrigam você a começar. Muitas vezes, a maior resistência é a inércia. Se a primeira tarefa é escrever parágrafo inicial, prometa a si mesmo 5 minutos. Na maioria das vezes, você seguirá além deles. Use também a regra dos não zero. Faça algo, mesmo pequeno, que evite dias vazios. A sequência cria impulso. Pequenos hábitos de infraestrutura fazem diferença. Planeje roupas, café e materiais na noite anterior para reduzir decisões matinais. Tenha uma rotina de preparação rápida para o bloco. Abrace o caderno, feche abas irrelevantes, coloque fones, ajuste iluminação. Menos decisões pequenas pela manhã significam mais capital para decisões grandes durante o dia. Quando pensar em interrupções digitais, lembre-se de que nem todas as notificações são urgentes. Configure horários para checagem e informe as pessoas que dependem de você. Se precisa responder e-mails para manter relações, estabeleça janelas curtas e eficientes. A regra: não permita que a demanda do outro dite seu ritmo interno. Você decide quando dá atenção, salvo em casos excepcionais. Agora, um desafio mental. Trate o seu tempo como se fosse investimento financeiro. Em cada dia, aloque aplicações altas em tarefas que trazem retorno futuro. Pergunte-se: essa hora aplicada hoje reduz 3 horas amanhã? Essa entrega gera decisão? Se a resposta for sim, aplique o melhor do seu foco. Se a resposta não aparece com clareza, questione se vale a execução neste momento. Esse exercício treina sua intuição para priorizar impacto, não volume. Alguns sinais de progresso que você deve observar: maior facilidade para começar, bloqueios que duram menos, um aumento nas decisões tomadas por dia, mais entregas que geram efeito real. Não se apegue a medidas de vaidade, horas trabalhadas, notificações respondidas. Elas são indicadores fracos. Prefira indicadores que mostrem avanço na direção desejada. Para sustentar essa jornada após os 30 dias, crie checkpoints mensais. No final de cada mês, dedique 60 minutos para a revisão estratégica. O que funcionou, o que deve ser ajustado e quais rotinas manter. Ajuste metas de impacto, não contagem de tarefas. Considere também um dia de limpeza mensal. Elimine rituais que não somam. Organize o ambiente. Revise templates e decisões automáticas. Se estiver em times com dinâmicas difíceis, comece uma cultura de proteção coletiva do foco. Proponha um teste de 2 semanas. Horários livres de reuniões, checagem de e-mails em janelas determinadas e uso de documentos colaborativos para triagem de assuntos. Medir resultados após 2 semanas mostrará ganhos concretos e facilitará a adoção. Liderança é contagiosa. Quando alguém assume essa postura com consistência, outros seguem. Por fim, um plano claro para os próximos 30 dias, resumido e aplicável. Todas as manhãs, ritual protegido, minuto de silêncio, pergunta e 3 prioridades. Proteja as primeiras 2 horas. Execute a prioridade da manhã no primeiro bloco. Ao longo do dia, trabalhe em blocos definidos, cada bloco focado em uma tarefa única, usando pausas curtas para recomposição. À noite, revisão de uma linha sobre avanço e uma lição aprendida. Ao menos uma vez por dia, diga não a uma atividade que não contribui para suas 3 prioridades. Meça impacto por entregas, aprendizado e tempo ganho. Ajuste durações, gatilhos e ambiente conforme necessário. Registre tudo e trate as variações como experimentos, não falhas. Aceitar esse desafio não garante resultados miraculosos, nem promete que o caminho será fácil. O que ele garante é que você terá dados para decidir, um sistema para defender sua atenção e um ritual para reorientar sua mente.
Se você fizer esse experimento com honestidade, a neuroplasticidade vai trabalhar a seu favor. As trilhas que você repetir com significado vão se tornar mais fáceis de trilhar. A dopamina do progresso vai criar desejo por avanço, não por distração. E gradualmente, você construirá aquilo que o título deste vídeo descreve: uma mente produtiva que urge por resultados, uma urgência com direção, não pressa desordenada. Se você ainda não fez, escreva agora suas 3 prioridades para amanhã e bloqueie as primeiras 2 horas do seu dia como corte matinal. Se já começou, mantenha a rotina e registre suas revisões. Ao terminar esses 30 dias, volte aqui e conte o que mudou. Comente "Eu cumpri" quando alcançar seu marco e compartilhe uma lição que te surpreendeu. Curta o vídeo, inscreva-se para acompanhar os próximos conteúdos e ajude alguém a entender que foco é capital. Estamos formando uma comunidade de gente que prefere avançar a apenas estar ocupada. Decida hoje que a sua mente trabalhará a seu favor. Proteja sua atenção como quem protege um investimento raro e insubstituível. Faça menos, mas faça o que realmente importa. A urgência que te peço é de ação deliberada, repetida, medida e ajustada. Faça o experimento, colecione dados e deixe que os resultados falem por si. Vamos juntos. Assuma o compromisso e comece agora. M.